Estudo Bíblico Miqueias 2, versos 1 a 5. Assim como Amós e Isaías, Miqueias também se levantou contra a exploração dos pobres sitiantes e agricultores pelos proprietários de terras. Havia injustiça contra os pequenos proprietários. Os ricos usavam de sua influência junto aos juízes e, por meios legais distorcidos para seu próprio benefício, eles expulsavam os simples sitiantes de suas casas. Foi o que ocorreu, por exemplo, com Nabote, que se recusou a vender sua vinha para o rei Acabe e acabou sendo apedrejado por causa de falsas acusações. 1 Reis 21, 3, 10 e 13. Os pobres sitiantes, então, teriam que mendigar para sobreviver ou eram vendidos como escravos. Às vezes, se vendiam a si mesmos. Da mesma forma que se fazia isso em Israel, o Senhor os entregaria nas mãos dos assírios que viriam e tomariam suas terras. Nota: esta profecia tem 3 partes. A acusação: homens maus e violentos, sem ética alguma, se apossam de propriedades familiares e destroem os seus proprietários, versos 1 e 2. B. A sentença: o Senhor os sentencia ao exílio, verso 3, e à perda das suas terras para os invasores, verso 4. E C. A conclusão: os ladrões são eliminados do povo da aliança com Deus, verso 5. A acusação e a sentença estão vinculadas por um jogo de palavras que envolve as expressões imaginam a iniquidade, verso 1, e eis que projeto o mal, verso 3, que são construções virtualmente idênticas em hebraico. Assim como os poderosos tomavam as terras dos homens de Israel, versos 1 e 2, assim também o Senhor enviará um exército inimigo e arrancará a terra prometida das suas mãos. Versos 4 e 5. Verso 1. Maquinam o mal. O contexto sugere que o mal que está sendo cogitado é um modo legalmente viável de extorquir os bens do pobre, evitar os deveres cívicos e as exigências da consciência, de fazer grandes negociatas com lucros injustos e burlar as leis. O castigo divino, portanto, também vai ser projetado, verso 3. Verso 2. Herança. A propriedade de uma família era um bem permanente e sagrado da parte de Deus, Levítico 25, versos 10 a 13. Verso 5. Congregação. Terminado o exílio babilônico, o território seria redistribuído, Números 26, verso 55, Josué 18, versos 8 a 10. Mas nem os opressores e nem os seus descendentes estariam presentes para reivindicar alguma herança. Versos 6 a 11. Contra os falsos profetas. Havia muita injustiça e roubo. Os pobres eram defraudados, mulheres e crianças sofriam com a ganância dos ricos, e Miqueias mostrava isso abertamente e avisava que Deus estava vindo com juízo sobre eles. Mas os ricos não estavam gostando do que ouviam e falavam a Miqueias para ele se calar. Miqueias defendeu a sua mensagem contra aqueles que tentavam silenciá-lo. Miqueias repeliu a ordem para calar-se, verso 6. O Senhor acusou os poderosos de explorarem aqueles que não tinham defesa, versos 8 e 9, sentenciando-os ao exílio por terem contaminado a terra. Se os falsos profetas enganassem o povo dizendo que o mal não viria contra eles, mas pelo contrário, que haveria fartura de vinho e muita alegria, esse profeta não vinha da parte do Senhor. Por fim, o povo seria condenado por desejar falsos profetas que dissessem aquilo que eles queriam ouvir. Verso 11. Verso 7. Minhas palavras fazem o bem. Para aqueles que andam retamente, as palavras de Deus são agradáveis, trazendo inspiração e consolação. Quando seu conselho é rejeitado, é que elas se tornam desagradáveis. Verso 8. Roubais a capa.
Se a referência se trata da injustiça social, então são os credores cruéis que exigem até as roupas particulares como penhor pelos empréstimos. Êxodo 22, versos 25 a 28. E que aqui se comparam aos assaltantes em praça pública que roubam até a luz do dia. Verso 9. Os perseguidores, que eram rápidos em exigir a desapropriação e o despejo dos pobres, também seriam desapropriados do favor divino, da sua herança celestial. Verso 10. Versos 12 e 13. O Senhor congrega o restante de Israel. O profeta dá uma mensagem de esperança e consolo para os arrependidos, pois haverá um remanescente deixado pelo Senhor, e esse remanescente purificado, ele congregará como ovelhas num só rebanho. O Senhor promete que serão muitos, e aqui há uma profecia messiânica, pois é de Jesus que se trata quando o profeta diz: subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. João 10, verso 9. E o seu rei irá adiante deles. Sim, o Senhor à sua frente. O Messias traria restauração à nação. Verso 12. Jacó, Israel. Uma referência a Judá, pois no livro de Miqueias, Israel designa Judá como representante da nação inteira. Capítulo 1, verso 5.